fala-se muito em técnicas novas, técnicas velhas. O homem vai criando, é curioso, vai criando nas artes, por exemplo, nas artes, ele vai criando meios possíveis, como criou desde a pré-história, né? Encontrou lá um carvão que estava queimado, a madeira, foi desenhar aquilo, rabiscou. O resto, é como diz o Leonardo da Vinci, é coisa mentale. Agora, aquilo é grande técnica. Na pré-história o cara descobriu um carvão, que é um meio que ele encontra para se expressar. Então, eu digo isso porque quando eu comecei a fazer essas gavetas, a questão minha era... o senhor vende gavetas de arquivo de ferro, assim, antigas, velhas? Eu acho que a gente temos um ali ainda, lá no final. Ah, é? Pode ir lá olhar? Pode. Agora, como é que o senhor vende isso? É a peso? É a peso, é por quilo. Então eu vou... Chucado. Tá, então eu vou procurar ali. Tá bom. Já vem. Tá. Aquela também parece uma gaveta, olha lá, mas não é não. Não é não. Nessa transformação do meu trabalho, que acontece exatamente numa ruptura, meados dos anos 60, o meu trabalho abstrato, ele estava bem inserido dentro do contexto da época e internacionalmente, mas começa a não significar para mim mais soluções, não sei explicar porquê, eu sei quando. É claro que até se for olhar do ponto de vista político, eu acabei reparando que a minha ruptura com a questão abstrata, com a estética abstrata, ela se dá nesse tempo, em 65, os trabalhos já estão desagregados, vamos dizer, eu começo a fragmentar as formas e começa a entrar um elemento que eu mesma desconheço. Mas eu não estava mais me sentindo cômoda naquilo que eu achava que eu ia começar a me copiar, porque eu já tinha entendido, e, tipo assim, já entendi a charada, entendendo? Não sabia direito o que estava surgindo e começo a desenhar órgãos, o coração, esse corpo humano. Eu disse, bom, sei lá por que ele está aparecendo, por que eu quero trabalhar com os órgãos do corpo humano. Mas trabalhar como? É um desenho? É uma pintura? Vou fazer uma gravura? Comecei a ver a própria estranheza do que eu teria de enfrentar. Mas aí é que tá, você anda para frente e não consegue ir, ainda bem. Não olha para trás, não vira estátua de sal. Eu tenho muito isso na cabeça, Deus me livre. Deixa eu ver, sem puxador. Oba, tem puxador. Essa é uma gaveta, eu não sei qual é o uso, porque olha, já vem dividida. É um arquivo... Acho que é essa. Vou levar essa para ver. Tá pesado, hein? Eu não tinha um container, eu não tinha assim... Como a pessoa tem a tela, eu tenho a garantia da tela, eu tenho a garantia de um papel da gravura. Não tinha garantia de nenhum suporte. Mas tinha um total compromisso com esses mapas. Então,
essas ideias, elas só se transpõem para um trabalho como esse das gavetas, por eu ter desenvolvido, há muitos anos, essas conjecturas entre o que é a geografia da Terra, né, e o que é uma geografia ideológica, né, e política. É ideológico? Então, se é ideológico, como é que eu vou trabalhar nisso? Eu vou mexer nas escalas. Isso começa a subverter os mapas. Aí começa a subverter o mapa, ele continua a ser mapa e tal. Mas também esses mapas ficam, vamos dizer, à minha mercê, não para fazer um jogo de que eu não vou apresentar uma besteira e dizer, olha como é que eu estou pensando o mapa. Então, eu tenho de, como eu te disse, mergulhar nas questões sociais, políticas, ideológicas, do que significa o mapa mundi, o que significa a nossa representação. É a única que a gente tem, que todo mundo reconhece o que está acontecendo ali. Porque aí começa, para mim, essa entrada na cartografia, ela passa a ser... Quem é que passa a ser o meu superego? Pedro, Darcy Ribeiro, os geógrafos do IBGE, os grandes geógrafos, e começo a ler as teorias geográficas no sentido do mapa ideológico. Eu disse, meu Deus, eu achava que tudo era revelação. Eu disse, meu Deus, que sorte. Isso vem para mim para dizer, exatamente, é por aí que eu vou poder dizer alguma coisa sobre a nossa situação e, ao mesmo tempo, eu vou ter de encontrar uma estética, encontrar, que dê conta de solucionar o que é uma simples cartografia. Uma cartografia não é uma obra de arte, não é um objeto. Ainda, por cima, é uma representação anterior à minha ideia. Ela existe. Se eu não faço aquilo assim, você não vai ver de que eu estou falando. Não adianta eu, como abstrato, fazer uma mancha que ninguém vai ficar... Ah, eu estou vendo aí, que não é nada disso. E o meu filho, Davi, a gente fez um laboratório para ele aqui, porque ele tinha estudado fotografia e, de repente, que o Davi já era o matemático, depois se tornou e tal, mas ele tinha muito interesse na fotografia. Não por acaso ele foi parar na inteligência artificial no olho. A pesquisa dele é o olho, ainda continua a ser, na robótica, né? Então, o Davi tinha aprendido fotografia porque no ginásio das escolas, ele era do colégio de aplicação. Então, nos colégios públicos, tinham dito, não tinham resolvido, mas tinham dito para todo aluno arranjar, trabalhar em alguma profissão, aprender alguma coisa. Aí, no MAN, tinha um curso de fotografia, e o Davi foi aprender, e logo o Davi, vendo essas coisas meio conceituais minhas, começou a fotografar nuvens, e não sei, por conta dele. E as nuvens que eram a lua, a nuvem, não sei o que lá, aí com o laboratório, eu peguei uma das fotos do Davi de nuvens, daquele tipo nimbus, cheio de... Eu disse, Davi, você pode, no laboratório, inverter o que é nuvem, é um buraco, onde os intervalos da nuvem você põe em preto. Ele criou um alto contraste de laboratório, em que ele me entregou uma coisa que parecia uma camuflagem, e que não era mapa,
E era uma mancha, mas era uma mancha que derivava de uma fisicalidade da nuvem, que era o negativo da nuvem. Eu digo isso porque quando eu comecei a fazer essas gavetas, a questão minha era botar um mapa dentro de uma caixa, mas não podia ser uma caixa de papelão, porque era um mapa sempre de metal. Eu tinha os mapinhas feitos como pareciam formas de fazer biscoito, porque eu fiz isso em 75, as primeiras formas de contornando o mapa do Brasil, o mapa da América do Sul. Começo a juntar as coisas. Com isso, o mapinha em lata que eu fiz, eu levo para a exposição do MAN, em 75. Mas como você apresentou esse? Aí é que tá. Então, botamos uma mesa com uma espécie de cabine. Tudo era mesas de madeira com meus livrinhos, para as pessoas folhearem. Mas uma espécie de cabine dentro do espaço, era ali no mezanino, né, do MAN. Levei as forminhas de lata. Exatamente, eu tenho aqui uma última. Tá aqui. Que eu joguei uma cera aqui dentro, peguei uma lata de sardinha, não sei o que. Essa é a mãe das gavetas. É a mãe das gavetas. Isso mesmo. E lá, na exposição, eu deixava. Tinha a forma do Brasil e da América do Sul, Latina, então. Deixava massa de pão, tipo biscoitos, né? Fazia a massa aqui em casa, levava, deixava um monte de massa de pão e dizia para cada um que vinha para a exposição que calcasse, tirasse a sua forminha de Brasil, que eu ia levar para casa para assar e que viessem no dia seguinte. Eu consegui um público tão louco que vinha no dia seguinte para comer o Brasil, para comer não sei o que lá, né? Isso é antes do Pão Nosso. O Pão Nosso é de 78, isso é de 75. Mas eu continuava com esse mapa, a deriva, né? Porque eu começo a pensar, não, essa forminha, que é muito significativa de dobrar, fazer uma latinha com forma disso, forma de coração, forma de não sei o que lá, era uma coisa que eu vi na infância o meu pai fazer com lata de aveia quaker. Meu pai é uma pessoa que era um artesão de couro, é todo criativo. Ele era, exatamente. A minha mãe é o contrário. Então, o lado feminino era do meu pai. Então. Mas, nós não vivíamos na miséria, não. Mas ele era imigrante, era muito pobre e morava alugado numa casa na Rua Santo Amaro. Então, já tinha aveia quaker naquelas latas. Já tinha lata, não de sardinha, mas tinha de alguma coisa. O meu pai pegava com uma tesoura, ele tinha os alicates dele, recortava para fazer forminha para minha mãe fazer biscoito, porque tudo era feito em casa. Pão, biscoito, macarrão. Não tinha, o consumo era feito, tinha de ser feito assim, doces. Então ele fazia forminha em forma de flor, forminha em forma daquelas sinais do baralho, né? Muito bem feitinhos, dobradinhos, então, ó. Aqui. Aqui.
Bom, fiquei com as forminhas em casa e como essas buscas, assim, um dia eu vou fazer uma coisa com essas formas. Aí comecei a pegar umas caixas de ferro, botava mel dentro e deixava elas assim. Eu digo, eu não posso pôr uma caixa de mel com os mapas pingando pelos lados. Fui vagando pela cidade, que é meu... Eu não tenho mais esse hábito, mas era meu ir lá pela Mente Sá, lá perto do Morro da Conceição. Isso foi já foi em 95. E quando fiz os mapinhas, foi em 75. Posso dizer que eu andei 20 anos pelo deserto procurando um container. E uma vontade de dizer, de chegar àquilo. Eu achei as gavetas. Elas são realmente o único container para esse meu trabalho. Aí sento para estudar, comecei a comprar gavetas. Cada gaveta vem com uma divisão, uma divisória do seu uso que eu quis manter. Exatamente porque ela é uma memória que eu não sei de quê. Um trabalho dentro de uma gaveta que já foi usada, cujo ferro já está todo enferrujado, que apresenta no momento que eu encontrei nesses lugares de ferro velho, né? Lá no Morro da Conceição, e algumas lojas que ainda havia na Lapa, que vendiam gavetas, né, de segunda mão, eu encontrei algumas das gavetas que não se assemelham em nada às gavetas atuais que nós temos, porque, primeiro, com os puxadores para fora, com rodinhas atreladas para poderem correr, ou gavetas de arquivo que não tem nem começo nem fim, os dois lados são a gaveta e dentro tem aquelas fichas, né, todas marcadas. É uma poética minha, uma invenção, mas ela lida com momentos como, por exemplo, quando eu fiz os mapas em que eu comparei o mundo em termos do petróleo, do subdesenvolvimento, né, da hegemonia cultural. Eu fiz em 77. Então, o resultado, vamos chamar artístico, do mapa não tinha graça nenhuma, porque esses mapas, para eu distorcê-los de acordo com a estatística do petróleo, então alguns países quase são ilhotas e outros são imensos. Ainda, o que eu teria como superego? Que nenhuma África pode virar uma ilha, de repente, porque está no subdesenvolvimento 76. Então, em que ponto esse território se liga com o cabo, entendeu? Então, ainda é isso. Tive acompanhamento de um cartógrafo do IBGE. Mas, assim, eu falo meio brincando, mas
Então, a questão minha desses mapas saírem com essas questões ideológicas e tudo, pelo que eu entendo e pela maneira de eu trabalhar, que eu estou conjecturando sobre o momento que a gente vive, né? Então, eu vou começar. Que Deus me ajude. Então, esse momento de fazer a gaveta, ele teve de se tornar um ritual. Um ritual, primeiro, claro, não falem comigo, não vejam. A janela tem que estar fechada, porque se entra um vento, de repente, o vento vai fazer assim na cera. Entendeu? Os telefones são desligados. Eu não sou nada maníaca, eu faço tudo numa bagunça danada. De repente, aquilo ali tinha de se preparar mesmo. Se preparar. Como prender os mapas? Como prendê-los para que quando essa cera pelando entra, não desloquem. Os primeiros mapas ficaram, onde é que eu vou ficar? Afogou, acabou. Depois de derretidas a quase 100 graus, vinha com os baldes, quer dizer, começo um aprendiz feiticeiro, trazendo baldes de cera, derramando, vendo que não pode cair no chão, pega fogo, fogareiro, começa as coisas, né? E aí eu resolvo jogar na cera alguns elementos, além do mapa, começo a jogar um pigmento que eu usava como para tintas, misturado. Eu digo, mas como é que esse pigmento, que é solúvel na água, como é que ele vai entrar nessa cera? E aí começo a fazer as alquimias. Começo a ver um mundo mais incrível, que é aquela superfície. À medida que os pigmentos, que eu vou descobrindo, eles mergulham como se fosse o começo do mundo. É um temor. E tem que ficar destemido, como se é uma situação limite. Uma obra dessa maluquice que eu chamei de fronteiriço, porque me ocorreu que tudo isso eu estava lidando com fronteiras, e a fronteira da própria gaveta já me deu essa resposta.